Olá pessoal que acompanha o nosso blog. Então, dando continuidade à nossa série de vídeos, né, sobre dieta e peso corporal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre rebote, né? Por que a pessoa, depois que ela faz uma intervenção onde ela come menos, né, vai no nutricionista, come menos, ela até consegue emagrecer, perder peso, mas depois ela recupera tudo aquilo que ela perdeu. Existem alguns estudos demonstrando por que isso acontece, e tem um estudo específico, né, do Lu que eu gostaria que o Bruno comentasse para vocês. Na verdade esse é um pesquisador que estuda bastante o reganho, né, essa palavra horrível em português, horrível. Né, a recuperação do peso corporal após dietas sucessivas, né? E o que ele mostra basicamente é que quando o indivíduo passa por uma dieta, né, ele tende a ganhar gordura corporal, mas não só a ganhar a gordura corporal que ele perdeu, ele ganha mais do que ele perdeu anteriormente, né? Aquela famosa perde 8, ganha 10. Isso explica um pouquinho o efeito sanfona, explica por que a dieta engorda, e ele costuma dizer isso, né? Aliás, muita gente costuma dizer, e do ponto de vista fisiológico ele traz elementos muito bons para a gente dizer que a dieta engorda de fato, né? Por que isso acontece, Desiree? Na verdade, quando o indivíduo passa por uma dieta, há uma resposta, a gente discutiu no vídeo anterior, né, que a gente fala nessa sequência, né, daquele set point, né, daquele ponto de controle de peso corporal inferior, né? Você passa muito, né, você começa a reduzir muito peso corporal, há uma resposta fisiológica, comportamental, né, uma resposta integrada, né, orgânica, para que você consiga comer mais e superar aquilo, né? Então a gente sabe, e vocês sabem da prática, né, quando vocês restringem muito alimento, vocês passam a comer mais, a gente tem hiperfagia, a pessoa come mais, né? Agora, a grande beleza do negócio, se é que a gente pode dizer assim, é que o indivíduo começa a comer mais, não só até o ponto em que ele perdeu a gordura corporal, tá? Mas até o ponto que ele perdeu massa magra, porque quando a gente faz muita dieta, né, aliás, qualquer dieta restritiva, o indivíduo tende a perder massa gorda e massa magra, né? Então o indivíduo recupera o peso corporal, tá? E recupera a gordura corporal, ele atinge a quantidade basal de gordura corporal, mas continua com hiperfagia, continua comendo muito até recuperar a massa magra, né? E aí a grande sacanagem do corpo, né? O indivíduo recupera mais facilmente a massa gorda do que a massa magra. Portanto, ele recupera toda a massa gorda, né? Continua engordando até recuperar a massa magra. Então esse rebote que existe é diferencial entre gordura e massa magra. Exato. Por isso que eu falo muito na prática clínica, né? A gente sempre fala aqui no blog também que o emagrecimento de sucesso não é aquele que a pessoa vai perder muito peso, mas aquele que a pessoa vai emagrecer com qualidade, que é evitar ao máximo a perda de massa magra, para o corpo justamente tentar diminuir pelo menos o efeito desse rebote. E é claro que o modo como isso é feito é muito importante, né? Porque se for uma alimentação muito restritiva, as pessoas vão ter a tendência a compensar, seja fisiologicamente, como você disse, mas também do aspecto comportamental, né, psicológico. Está integrado. Completamente integrado. E aí tem um estudo, Bruno, que eu até fiz um post no blog também, que é sobre aquele programa de TV americano chamado Biggest Loser, né? Que é um bom exemplo. Que seria O Grande Perdedor. Bom, para quem não conhece rapidamente esse programa, é um programa que as pessoas os participantes, eles ficam trancafiados numa casa, trancafiados não é modo de falar, né? Mas ficam numa casa durante 6 meses, e nesse período de 6 meses, eles são submetidos a um regime intenso, né, uma dieta restritiva muito intensa, e também são submetidos a uma rotina intensa de exercício. E aí o que acontece? Por exemplo, uma vez eu assisti um episódio, não sei se você já assistiu esse programa alguma vez, Bruno, mas eu falo que eu acho que foi o episódio mais infeliz que eu já vi na minha vida. Porque eles perguntaram para os participantes qual era a comida que eles mais gostavam, e colocaram uma mesa repleta desses alimentos e falavam, vocês não podem comer. Então imagina, psicologicamente, o que é isso para uma pessoa que está... Isso é um programa, só para eu entender, é uma série de terror? Ou... Pois é masoquista, né? Não sei. Mas qual que é a grande sacada desse programa? Sei lá se a gente pode falar assim também. Mas o vencedor, The Biggest Loser, né, o grande perdedor, ele vai ganhar $100 mil no final do programa. Então existe um prêmio em dinheiro. Mas o que é interessante, né? Foi feito um estudo muito legal, né, com aquela metodologia que a gente gosta, com os melhores padrões que tem.
que foi comparar o gasto energético total, o consumo alimentar, outras questões desses participantes. E uma coisa que eles viram foi que antes de entrar no programa, esses participantes tinham um gasto calórico mais ou menos de 3.800 calorias por dia. O que quem é da área da saúde sabe é alto, né? No final dos 6 meses, esse gasto calórico, por mais que tenham introduzido essa rotina intensa de exercício, sabe quanto estava depois dos 6 meses? 3.000 calorias por dia. Caiu 800 calorias, apesar do gasto calórico, né, do gasto com exercício programado ter aumentado muito. Isso é só um pontinho teórico aí, né? Falando de fisiologia. Isso é termogênese adaptativa. O indivíduo gasta menos energia, né, porque tem o metabolismo basal diminuído. Exato. Né? Há uma diminuição do metabolismo basal, deficiência na oxidação de substratos. Né? Isso ocorre realmente. O autor chama de eficiência metabólica, né? Ou seja, o corpo está para fazer mais coisa, ou até a mesma coisa que antes, ele está gastando mais econômico, ele né? está mais econômico. Sim. E aí ele foi acompanhado, esses participantes da temporada 8, se eu não me engano, foi acompanhado 6 anos depois, que é a nossa grande pergunta, né? O que acontece com esses participantes? E viu que grande parte deles recuperou o peso perdido, alguns recuperaram mais ainda, então em 6 meses, só para vocês terem uma ideia, o campeão, ele perdeu mais ou menos 240 pounds, que seria em torno de 100 quilos em 6 meses. Perdeu 100 quilos em 6 meses. Teve gente que perdeu 50 quilos em 6 meses, mas tudo isso é um valor muito grande, né? Mas o que é interessante? Eles foram analisados, estudados 6 anos depois. E 6 anos depois, a maior parte deles recuperaram, pelo menos grande parte do peso perdido. Eles ainda consideraram que foi um sucesso, porque a maior parte deles ainda está 10% abaixo do peso corporal do que quando iniciou. Né? Eles chegaram a perder 40%, 50% do peso, mas hoje em dia eles estão a 10%. Porém, o que eu acho interessante desse estudo é que o gasto calórico atual deles ficou em média de 3.400 calorias por dia. Porque eles engordaram, também ganharam massa magra, o gasto aumentou. Mas poxa, se a gente tiver que fazer uma reflexão sobre esse estudo, que não é o que o autor faz nesse sentido, mas é uma reflexão pessoal minha, fala, poxa, essas pessoas depois de 6 meses de programa, elas estavam com um gasto calórico de 3.000 calorias. Ou seja, para engordar, elas tinham que estar comendo muito mais que isso, umas 3.400, 4.000 calorias por dia. Ou seja, durante o programa não foi abordado em momento algum os aspectos comportamentais da alimentação. Dá para fazer até um modelinho matemático para saber quando que elas vão recuperar o peso. Né? Dá mesmo. Eles estão em déficit, né? Exato. Aliás, eles estão em superávit, né? Logo mais eles vão alcançar, o peso corporal que eles perderam. Né? Eu acho até que o grupo que fez o estudo, que foi o grupo do Ludwig, que a gente gosta bastante dos estudos, eles devem fazer daqui a uns 5, 6 anos novamente, talvez, né? Porque foi um estudo que deu bastante repercussão, saiu até no New York Times. Mas sabe o que é interessante? Que foi o rapaz, né, o participante que ficou em último colocado naqueles 6 meses, foi o que menos perdeu, ele chegou a perder 25 quilos em 6 meses. Só que hoje, ele chegou a perder, hoje em dia, 35 quilos, ou seja, ele continuou perdendo. Então também dá pra, né, a gente fazer ficar aqui discutindo sobre o que é, mas o que eu acho que é importante é deixar claro isso, né? Em momento algum foi falado sobre o porquê que as pessoas comem, né, como elas comem, outros aspectos da alimentação que não simplesmente coma menos e se exercite mais. Porque esse modelo ele é muito restrito, né, e não funciona para quase ninguém. É isso aí, gente. Do ponto de vista fisiológico, esse é um belo exemplo que vocês devem conhecer na prática. O indivíduo perde muito rápido e recupera depois. A gente está cansado de falar isso para vocês e vocês estão cansados de vivenciar isso na prática. A gente de fato precisa de outro modelo. E a ideia de hoje era trazer uma explicação fisiológica para vocês do porquê as pessoas que perdem muita gordura, que fazem muita dieta, perdem gordura muito rapidamente, ganham depois. Né? Então